Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e a cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo do que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na caminhada cristã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje nos trouxe uma parábola, né? A parábola da vinha e do seu dono. Vimos que Jesus faz um paralelo aqui em relação ao reino dos céus. Jesus usa vários argumentos para falar do reino dos céus, mas hoje ele usa a parábola aí da vinha, essa parábola da vinha, que é muito conhecida aí no contexto bíblico. Mas vamos imaginar assim: tem uma vinha e também há os trabalhadores e, claro, há o dono dessa vinha. Então, o dono da vinha ele procura por trabalhadores, né, para que pessoas vão lá e vão adquirir o seu dinheiro. Lembrando que o combinado deles era uma moeda de prata. Então, eles vão trabalhar naquela vinha. O interessante é que alguns são chamados primeiro e outros são chamados depois. Também chega o dia de receber, chega o dia do recebimento, né, do que foi trabalhado, da moeda de prata. Então, aquelas pessoas que foram chegando por último também receberam a mesma coisa daqueles que chegaram primeiro. E isso gerou murmúrios, isso gerou muitas conversas, né? Ou seja, os empregados diziam: mas como é que eles chegaram depois e recebem a mesma coisa? E o patrão disse: Amigo, o nosso combinado não foi uma moeda de prata? Você está com inveja do outro? Por acaso eu não posso administrar aquilo que é meu, aquilo que me pertence? Meus irmãos e minhas irmãs na fé, o Evangelho de hoje nos mostra que no caminho, na busca de Deus, será assim. Nem sempre aqueles que foram os primeiros, de fato, vão ser os primeiros. Mas o caminho de evangelização ele consiste em alcançar a todos. E aquele lá que estava afastado, talvez aquele que não conhecia o amor de Jesus, ele possa ser o primeiro a chegar no reino dos céus. Porque lembremos da palavra de Jesus quando ele diz para nós assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.
Então não é uma coisa, vamos dizer assim, certinha, né? Não é uma coisa lá que está um cronograma certo. Não. Porque a gente tem que entender que a vontade de Deus não é igual à nossa. Deus quer atingir a todos. Mas não quer dizer que aquele primeiro que foi atendido pela palavra de Deus é o primeiro a entrar no reino dos céus, né? Então cada um vai ter a sua parcela de vez, vamos assim dizer. Temos que trabalhar muito essa questão para não crescer em nós um sentimento horrível chamado de inveja. Porque a inveja existe, até mesmo dentro da igreja, do seio da igreja, a inveja existe, né? Como foi o contexto desta parábola aqui, acontece também no cotidiano. Acontece também no cotidiano, né? Às vezes a pessoa está na igreja e aí chega um outro que quer ocupar um lugar, quer cantar a música, ou quer cantar um salmo, ou quer fazer uma leitura, então às vezes a gente já se sente incomodado, né? E não abre espaço para os demais. Isso é errado, isso é o equívoco. Lembremos da palavra de Deus. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Esta é quando permitimos que a santa vontade de Deus ela faça, ela se concretize, seja realizada na nossa vida. É permitir, Deus, eu sou o teu instrumento. Estou nas tuas mãos. Guia-me, conforta-me, dá-me sabedoria, para que talvez eu seja o primeiro ou também seja o último. Que a palavra de Deus ilumine as nossas vidas, nos faça ser melhores do que ontem. Não melhores do que ninguém, mas melhores do que fomos ontem. Que possamos crescer nessa caminhada de fé, nessa caminhada cristã, diante da palavra magnífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Curta esse vídeo, meu irmão, minha irmã, ajude-nos a evangelizar, a propagarmos a palavra de Deus, a irmos mais longe. Comente sobre o evangelho de hoje, esse evangelho de hoje. Comente sobre ele, qual foi a curiosidade que você teve sobre ele. Compartilhe, inscreva-se no canal do YouTube, Encontro Diário com Deus, e vamos juntos evangelizar. Nos encontramos amanhã cedo, se assim for a vontade do Pai que está no céu. Amém.